primeiro Congresso de Direito, o primeiro Congresso Internacional de Direito da Saúde. Né? Não posso dar início sem antes cumprimentar a Universidade Santa Cecília pela magnífica iniciativa e apoio a esse importante congresso, a todos os nossos apoiadores, que são em grande número e, portanto, não vou nomear diretamente, e principalmente a equipe do Programa de Pós-Graduação em Direito da Saúde, que faço na figura do nosso coordenador, professor Fernando Acauí, e também do presidente do Congresso, o professor Marcelo Lamy. Esse painel trata de emergência, evolução e facetas do direito da saúde. E eu passo inicialmente a palavra ao professor Eudes Quintino de Oliveira Júnior, que é advogado, reitor e professor do Centro Universitário do Norte Paulista. Tem um longo currículo, mas eu gostaria de lembrar que é mestre em Direito do Estado pela Universidade e pelo Centro Universitário de Franca, doutor e pós-doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, além de promotor de justiça aposentado no Estado de São Paulo. Professor Eudes, por favor, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento o coordenador da mesa de trabalho e, em sua pessoa, cumprimento também os demais colegas participantes. Estendo meus cumprimentos aos colegas e amigos Fernando Acauí e também ao Marcelo Lamy, em primeiro lugar, pelo convite que me foi feito para participar deste evento. E, em segundo lugar, para parabenizá-los pela brilhante iniciativa e pelo sucesso dessa empreitada acadêmica. Confesso a vocês que eu fiquei muito impressionado, sou também de uma instituição de ensino, onde tenho o cargo de reitor, e fiquei muito impressionado com a organização deste evento e principalmente com a participação ativa dos alunos da instituição e também dos demais membros executivos da instituição, e aos quais eu cumprimento na pessoa da magnífica reitora. E é uma satisfação muito grande em participar com vocês deste momento, que é um momento muito exíguo, momento muito curto, e no direito nós não podemos ter tempo pequeno, porque no direito nós, como da área jurídica, nós gostamos de apresentar, em primeiro lugar, a tese, depois a antítese e depois a síntese. Então eu só tenho que falar sobre a síntese, sem falar da tese e antítese. E quero dizer também que é uma grata satisfação em retornar à cidade de Santos, onde eu morei durante algum tempo, a minha infância e também parte da minha juventude. Fui aluno do Instituto de Educação Estadual Canadá, aqui de Santos, da rua Mato Grosso. Depois fui para o interior do estado de São Paulo, meu pai é funcionário público, me graduei em Direito, fui aprovado no concurso do Ministério Público e fiz a minha carreira no interior do estado de São Paulo. Mas é uma satisfação muito grande em retornar à terra natal, e como nós estamos na praia, eu lembrei ontem à tarde, quando eu cheguei olhando para a praia, lembrando de Vicente de Carvalho, e além de lembrar de Vicente de Carvalho, eu lembrei de um livro que eu li quando eu estava ainda no colegial, no último ano do colegial, aqui no Canadá, O Velho e o Mar, Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea. A professora de português exigia naquela época que você lesse, e você não tinha Google, e você tinha que ler mesmo, de verdade, o livro. E nesse livro ele conta uma história muito interessante, que era do pescador Santiago. Pescador frágil, vulnerável até, assim como o seu barco, um barco muito pequeno, e isso aconteceu, a história aconteceu em Havana, Cuba. Ele saiu para pescar e pegou um peixe muito grande. E no livro fala em 96 quilos. Qualquer dúvida, vocês entram no Google e consultem o peso do peixe. E 96 quilos, maior que a embarcação dele. E ele teve um trabalho muito difícil para trazer o peixe até a praia. E os próprios peixes foram consumindo o seu grande peixe. Mas ele chegou na praia. Ele trouxe somente o arcabouço do peixe. E todos os pescadores foram lá abraçá-lo e admirá-lo.
E o Hemingway, ele fala nesse livro uma frase que é muito importante para todos nós: nunca volte para a sua terra natal derrotado. Sempre traga a vitória, sempre procure a vitória. Então, estou dizendo, e por analogia, esta situação, porque de uma forma eu me sinto vitorioso e voltando para a cidade de Santos, onde eu vivi um pequeno tempo da minha vida. Pois bem, o assunto que eu vou tratar com vocês, que tenho que ser rápido, é a respeito da bioética e do biodireito. Eu era promotor criminal durante 30 anos e só fazia crime, não cometia crime, fazia crimes. E não sei porquê, qual o motivo até hoje, no final da minha carreira, eu comecei a me interessar pela bioética e enveredei para esta área. Promotor criminal com bioética não tinha nada a ver. Mas foi um chamado, vamos dizer assim. Eu me interessei e comecei a fazer um doutorado, nessa época, um pós-doutorado, me apaixonei pela bioética, me aposentei como promotor, e aí eu comecei a trabalhar, a escrever sobre esse assunto, e fui vendo que era um assunto muito envolvente. E a bioética, quer queira, quer não, ela tem os encontros temporários com a área da saúde. E como esse curso é direcionado para os interessados no direito de saúde, eu tenho pelo menos algum interesse em passar para vocês algumas informações que são relevantes, importantes e até mesmo conceituais para os estudos que vocês estão desenvolvendo. Para falar da bioética, nós temos que lembrar que há 70 anos foi assinada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Nós temos que lembrar que há 30 anos a nossa Constituição foi editada. E aí nós temos que entrar na nossa Constituição Federal, no artigo 218, e no 218 pensar o seguinte: que o Estado brasileiro vai prestigiar e valorizar a pesquisa científica e também o desenvolvimento das pesquisas envolvendo os seres humanos. Uma pequena janela. Artigo 196, que todos vocês sabem, a Constituição diz que é direito de todo cidadão brasileiro ter acesso à justiça e o Estado, acesso à saúde, e o Estado deve patrocinar esta causa. Nessas duas janelas abertas, nós permitimos a entrada da bioética. E vejam só, Constituição de 88, o Conselho Nacional de Saúde, em 1996, editou uma resolução de número 196. Essa resolução tratava das pesquisas envolvendo pessoas, envolvendo seres humanos, logo após a Constituição. Nesta resolução, e vocês sabem que na área do biodireito e da bioética, nós trabalhamos muito com resoluções. As nossas leis ainda não conseguiram se adiantar ao pensamento científico. Esta resolução, ela trouxe pela primeira vez o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, que nós todos usamos nessa área de saúde. Esta resolução ela foi modificada em 2012 por uma outra resolução, número 466, também do Conselho Nacional de Saúde. Nesta resolução, continua ainda o termo de consentimento livre e esclarecido, que é totalmente diferente daquele termo de consentimento informado, embora muitas pessoas ligadas à área do direito, muitas pessoas fazem alguma confusão nesse sentido. Termo de consentimento livre e esclarecido é somente quando envolve pesquisa com seres humanos. Por quê? Nesse termo, há a participação ativa do Estado. Então, nós temos a proteção do Estado, que é interveniente no termo. Nós temos a tutela do Estado e nós temos também a aquiescência, a volição daquela pessoa que aceita ser sujeito de pesquisa.
E o termo de consentimento informado nada mais é do que um contrato de origem civil, regulamentado pelo interesse entre as partes, no caso, o médico ou a instituição de saúde e o paciente, e, em ambos os termos, há a evidência do consentimento. Consentimento aqui vem a ser o primeiro princípio da bioética, que é a vontade do paciente. Consentimento aqui vem a ser a adesão que o paciente entrega ao médico, permitindo a ele que realize determinado procedimento invasivo ou não. Guardadas as proporções, o artigo 150 do Código Penal fala em violação de domicílio. O que vem a ser o termo de consentimento? Vem a ser a autorização que você confere ao médico para realizar determinado procedimento com a sua aquiescência. Então, vejam, você está autorizando para que ele entre dentro do seu corpo. Esse documento é um documento importantíssimo e que existe desde a resolução inicial de 1996. E esse documento também é exigido quando se trata de pesquisa envolvendo seres humanos nas ciências humanas e sociais. Há uma outra resolução, número 510, de 2015, do Conselho Nacional de Saúde, regularizando esta matéria. Então, nesse breve apanhado, só para vocês terem uma ideia, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que a Constituição, no artigo 1º, no inciso 3, abriu as suas comportas quando ela conferiu a todo cidadão o direito à dignidade da pessoa humana. Aí sim, a bioética se instalou com os dois pés, com toda a legitimidade, no sentido de fazer prestigiar e prevalecer o direito do cidadão diante da biotecnologia, biotecnociência, que a todo instante está desenvolvendo aí uma intensidade de inovações para os seres humanos, e ela encontrou esse seu espaço. Porém, ela, isoladamente, não tem normatização. Ela necessita do auxílio de uma outra disciplina, e uma vez que a bioética é inter, multi e transdisciplinar. O que ela fez? Um pacto com o direito. Um pacto com o direito. Ela viu que o direito tem flexibilidade. O direito tem regras, o direito segue normas. Então, diante disso, ela chegou para o direito e falou: direito, vamos fazer um acordo entre nós dois. Eu tenho pensamento bioético, eu tenho princípios bioéticos, eu não tenho, porém, força cogente, eu não tenho instrumentação. Eu preciso, portanto, que você me auxilie, você saia a campo, usando a sua instrumentação, para fazer valer aquilo que eu apregoo e que eu defendo. Aí nós temos a introdução do biodireito. Mas vejam, nós temos descompasso muito grande entre a bioética e o biodireito. A bioética, ela é fato do dia a dia com os olhos voltados para o século 22. O direito, ele continua ainda naqueles seus passos lentos, vagarosos, olhando e examinando os fatos e dando a eles uma potencial definição. Vejam só, a bioética pode chegar para o direito e falar o seguinte: direito, eu tenho minhas dúvidas aqui com relação a alimentos transgênicos. O que eu faço com isso?
O direito pergunta bioética, mas o que está acontecendo? Olha, direito transgênico é o seguinte, alimentos transgênicos é o seguinte, não existe ainda um estudo científico que comprove que a longo prazo ele não vai fazer mal à saúde. E tem um princípio aí na sua área, no seu direito, que é o princípio da precaução, que fala, olha, nós temos que atentar para a saúde do ser humano. O que a bioética faz? Ela examina o homem em sua integridade, levando-se em consideração aquilo que nós chamamos de instrumento deambulatório, que é o seu corpo e é o seu maior latifúndio. E diante disso ela fala, eu acho que isso faz mal para o homem, mas eu não posso fazer nada. Eu posso simplesmente falar, mas as minhas palavras não ecoam. E eu preciso que você entre com determinada providência. O direito vai entrar. Vai entrar. Visando o quê? Proibir ou procurar saber se esses alimentos realmente eles fazem mal hoje. A Organização Mundial de Saúde fala, hoje não faz mal, não temos nenhuma comprovação científica. Nós não podemos dizer daqui a 20 anos. Lembram da fosfoestalonamina, que deu uma balbúrdia jurídica muito grande? Inclusive, na época, até o presidente Dilma editou uma lei autorizando a fabricação no Brasil da fosfoestalonamina. E o que era a fósforo? A fósforo nada mais era do que uma substância que se dizia apropriada para a cura de câncer. Qual tipo de câncer? Não especificava. Mas acontece que ela era fabricada lá em São Carlos, viu, presidente? Ela era fabricada em São Carlos, na engenharia, por um engenheiro químico, né? E lá em São Carlos a justiça determinou para que a universidade fizesse esta substância e distribuísse à população gratuitamente. Então a bioética falou, peraí, o pessoal está falando que essa fósforo está curando. Chega no direito, eu não posso fazer nada. Não, nós vamos bater nas portas dos tribunais. O direito foi lá, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, não, tem que fazer e distribuir. O princípio do last try, a última tentativa. A pessoa está com câncer, tá, vai morrer? Vai. Existe reversibilidade? Não. Ora, então, diante disso, deixa usar. Vai fazer mal? Não. A vacina antirrábica, que foi feita também por um engenheiro químico, essa vacina, ela foi testada de uma forma também, por Louis Pasteur, de uma forma também improvisada. A mulher teve o filho dela que foi mordido por cães, e chegou nele e contou. Ele falou, eu nunca experimentei em humanos. A mulher falou, não existe mais nada para fazer, porque o meu filho vai morrer. Ele falou, já que vai morrer, e a minha vacina não vai matar, então eu vou permitir. E permitiu, e salvou a vida da criança. O raciocínio é exatamente o mesmo. Então, o direito ele passa a ser aí um depositário da esperança da bioética. Mas acontece que o direito ele anda, como eu já falei para vocês, ele anda muito devagar. Ele não consegue acompanhar a bioética. E a bioética anda muito depressa, porque ela vai de acordo com a velocidade da biotecnologia mundial. É só vocês verem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é o órgão destinatário de todos os anseios bioéticos que se tornam motivação jurídica no país. O Supremo Tribunal Federal teve que definir o início da vida humana. E nenhum país define, e ninguém quer definir. Porque o início da vida humana, você tem que respeitar crenças, você tem que respeitar profissões, respeitar outras coisas mais. O final da vida é fácil. A vida humana termina com a falência da atividade encefálica, que é chamada de morte. Mas o início da vida você não pode definir. E aí o Supremo Tribunal Federal teve que decidir numa ação direta de inconstitucionalidade quando é que se inicia a vida humana, porque o artigo 5º da Lei 11.105, que é a Lei de Biossegurança, fala o seguinte: podem ser utilizadas células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, desde que atendidas as seguintes condições. Primeiro,
que este material esteja congelado há 3 anos ou mais. Que material? Por que a lei chama de material? Ali nós estamos diante do caso de fertilização in vitro. A utilização do material reprodutivo do homem, da mulher e a criopreservação desse material, que são os embriões. Tudo bem. Então, continuando, a lei fala que pode ser utilizada para fins de pesquisa e terapia, desde que esteja congelada há 3 anos. Segundo, desde que não seja esse material, quer dizer, os embriões utilizados na reprodução, e que haja a aquiescência dos genitores. É o termo que a lei usa no artigo 5º. Genitores. Por quê? O casal quer ter filhos, produz 4 ou 5 embriões, utiliza, por exemplo, 3 embriões na primeira tentativa e tem 2 filhos. Aí o casal fala, eu não quero mais os outros embriões, o que eu vou fazer? Aí a lei já deu uma brecha. Você pode utilizar esses excedentes para fins de pesquisa ou terapia. O Procurador-Geral da República falou, espera um pouquinho, nós estamos aí diante de um ser humano, embora seja embrião. E nós chamamos de embrião, mas o Código Civil chama de nascituro, diz que todos os direitos são resguardados desde a concepção. Então, nós temos aí um pouco de cidadão, um mini cidadão, ou como os romanos diziam, spes vitae, ou spes hominis, esperança de vida, esperança de homem. Então, o procurador-geral falou, mas escuta, não pode fazer isso. Não pode usar um embrião para essa finalidade. A justiça teve que decidir. Aires Brito foi o relator desse processo. Esse processo foi muito conhecido, comentado, que ele foi em 2008, ele foi onde foi utilizado pela primeira vez a figura do amicus curiae, aquele que é legitimado, não originariamente, mas por derivação, para figurar na ação como parte a fim de dar suporte e assessoria para aqueles que vão julgar. Votação, 6 votos a favor da constitucionalidade deste artigo e 5 votos contra. No relatório, Aires Brito fala o seguinte, embriões congelados, nós não podemos falar em vida humana. Por si só, eles não têm condições de vingar. Pode-se falar em vida humana quando ocorrer a transferência desses embriões para o útero. A partir daí, inicia a fase de tutela e proteção estatal, e o próprio Estado vai dizer o seguinte, este embrião agora não pertence somente a vocês dois, eu também sou terceiro juridicamente interessado nesse embrião, tanto é verdade que se você fizer o aborto fora daquelas condições, você será penalizado penalmente. E aí ele falou, o que nós temos ali é um conjunto de células reprodutivas, congeladas, criopreservadas e que não têm condições nenhuma de desenvolver e de se tornar um humano. Isto causou, lógico, um grande transtorno. Nós temos hoje o Estatuto do Nascituro, que está sendo discutido no Congresso Nacional, e esse Estatuto do Nascituro está dizendo o seguinte, o início da vida humana ocorre com a fecundação, seja ela extraútero ou intraútero. Quer dizer, aquele embrião criopreservado é o significado de uma vida humana. E vai para os debates agora no início do próximo ano. E o Supremo que teve que decidir. O Supremo também teve que decidir a respeito de aborto de feto anencéfalo. E o que o Supremo tem a ver com isso? Veja que situação. E cadê a nossa legislação? E cadê a legislação inclusiva no Código Penal dizendo o seguinte, não há mais crime quando se tratar de aborto de feto anencéfalo. O Supremo julgou. E essa decisão foi remetida para o Senado, a fim de que o Senado tomasse as providências e convertesse em lei e a inserção no Código Penal. Até hoje nós não temos.
Então, se você quiser fazer um aborto nesta situação, você tem que pedir, sim, uma autorização judicial que não vai ser negada em razão da decisão do Supremo. Mas nenhum médico ele vai chegar e aceitar. Não, tudo bem, o Supremo já aceitou, então eu vou fazer esse tipo de aborto. Não pode. O aborto agora está sendo discutido através de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que já teve início no Supremo Tribunal Federal, e não é a área própria. Hoje de manhã eu estava vendo aqui os alunos, debatendo, os alunos do mestrado, queria mais uma vez cumprimentá-los, porque eu vi o nível dos alunos muito alto, e eu ia falar até a respeito de outras coisas, mas aquilo que eu ia falar, os alunos falaram. Eu falei assim, eu não vou falar a mesma coisa, porque pode ser que eu não atinja também o nível dos alunos, então eu vou falar outra coisa que eles não falaram. Então, de manhã, os alunos estavam comentando, um dos temas foi exatamente esse, o aborto. O aborto, ele tem o campo próprio, que é justamente o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é o detentor da legitimidade plena de resolver essa questão. O Supremo vai decidir, sim, ele vai decidir através de uma decisão matemática, decisão de fábrica, decisão de laboratório. Por quê? Porque ele vai se basear em regras e princípios. Isso é bioética? É lógico que é bioética. E é biodireito? É lógico que é biodireito. E o Supremo foi chamado também para se manifestar a respeito da identidade de gênero. E eu estou falando isso para vocês, e nós não temos lei nenhuma a respeito. O que nós temos são resoluções. Resoluções, já vou terminar. Nós temos resoluções. E o que o Supremo vai decidir? O Supremo decidiu que é válida a união homoafetiva. O casal homoafetivo tem os mesmos direitos que um casal hétero. E agora, final de novembro, saiu o provimento do Conselho Nacional de Justiça permitindo a mudança de gênero, quer dizer, mudança do sexo e do nome, em que a própria pessoa comparece perante o cartório e declara qual é o nome que quer usar e qual é o seu gênero. Não há, portanto, mais a necessidade de fazer aquela cirurgia de transgenitalização. Hoje basta simplesmente isto. E onde é que nós temos lei? Não temos lei. Nós temos resoluções? Sim. Temos do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Nacional de Saúde. E nós temos que trabalhar com isso. O descompasso entre bioética e biodireito é exatamente esse. O biodireito tem que ter criatividade para buscar. Mas nem sempre essa criatividade vai alcançar aquilo que se pretende. Porque nem sempre o direito tem a legitimidade de tomar a iniciativa e fazer uma mudança na situação. Meu tempo já se esgotou, são muitos assuntos que a gente poderia abordar aqui, discutir com vocês. Agradeço imensamente a atenção. A vocês, alunos, parabéns mais uma vez. E a todos vocês, meu muito obrigado e felicidades a todos. Obrigado.